Olá, sou Patrícia Franco, dirigente espiritual do Templo de Umbanda Casa da Fé e terapeuta holística e fundadora do Espaço Holístico Integrativo da Saúde e Despertar da Alma. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, dê um like, acione o sininho, deixe seus comentários, suas sugestões. Sua participação é muito importante para nós. Bom, hoje eu vou colocar aqui um assunto que eu vou criar um playlist no nosso YouTube como Bastidores do Consultório. É isso aí. Vou trazer para vocês alguns questionamentos que podem te ajudar e te auxiliar na sua vida. A experiência, a história de outros ajuda a gente a refletir na nossa própria história. Um terapeuta, ele precisa sair do pedestal de que tudo na vida dele é tudo maravilhoso, distanciando da realidade do paciente. Mentira, né? Nós precisamos ser profissionais e também reais. Sofremos, temos crises e precisamos de ajuda também. Eu, por exemplo, tenho terapeuta, tenho psicólogo e tenho pessoas que eu me aconselho, me inspiram e me ajudam na minha caminhada. Não vivemos sozinhos e não somos autossuficientes em nada. Precisamos sempre da ajuda de alguém. E aí quando chega um paciente aqui, né, eu aprendo, né, eu acho que eu ensino, mas no fundo eu estou aprendendo, é uma troca. Eu curo, mas estou me curando, eu acolho, sou acolhida, né, e é através dos questionamentos, através das situações de vida que cada um traz, é onde eu vou olhar aquilo com muito amor e perceber, falar, caramba, né, precisava exatamente falar sobre isso hoje para entender algum aspecto da minha vida. É muito legal a sintonia, esse eco do universo, né, que se ressoa para a nossa vida. Mas vou falar sobre uma coisa, sobre o tema né, admiração, inveja, admiração, olho gordo, imitação, admiração, imitação, enfim. Uma paciente chegou para mim e falou assim, Paty, eu tô de saco cheio das pessoas invejarem a minha vida. Elas querem o que eu tenho, elas me imitam, elas me invejam e tudo isso me atrapalha demais. O que eu faço? Aí eu olhei e falei assim, você está perguntando a nível espiritual ou a nível terapêutico? Porque se você está esperando que eu fale para você, né, faça um trabalho para você se livrar disso, eu vou falar, olha, isso é perca de tempo. Primeiro, para de dar tanta importância para que o outro ache, porque o outro te imita, porque o outro isso, porque o outro te inveja, né? Quanto mais importância a gente dá para isso, mais esse bolo vai crescer. Olha para você. Ah, mas isso me atrapalha. Atrapalha em quê? Se te atrapalha, você tem que olhar para a tua vida, né? De repente é uma forma de você se sabotar e não olhar para você, né, da forma que você deve e se admirar, né? Falei, vamos lá, vamos ressignificar esse assunto, né? Já parou pra pensar que essa pessoa não te inveja, mas ela te admira? Já parou pra pensar que ela não... ela não tem um olho gordo, né? Não tem raiva de você, nada disso. Vamos entender o que é o admirador, o invejoso, né? Então, assim, na nossa vida, nós vamos ter, né, referências de pessoas no nosso contexto de vida. Aqueles que nós iremos admirar, nos inspirar, se motivar, né? E isso não quer dizer que eu vou invejar. Então existe uma diferença. Então, quando eu admiro uma pessoa, né? Quando eu me inspiro, quando eu me motivo em algumas pessoas, realmente aquilo é puro, é genuíno, né? E isso faz parte da vida, toda a história, né? Eu tenho vários personalidades, pessoas que eu admiro, que eu me inspiro, que eu me motivo, enfim, né? E eu não invejo, né? Eu realmente tenho aquele olhar, né, de muita sensibilidade a tudo que aquela pessoa construiu, as grandes histórias, enfim. Então eu falo assim, é muito bom se inspirar. Imitar, tá, gente. Por exemplo, após esse consultório, né, esse caso, uma outra paciente falou assim pra mim, Paty, eu quero ser você quando eu crescer. Aí eu olhei, casou com o assunto anterior. Falei, não, você não precisa ser eu quando eu crescer. Eu posso servir pra você de inspiração, de admiração, de fonte, né, de motivação, mas você é você. Ninguém é igual a ninguém. E fica feio, fica falso quando o outro quer imitar o outro, sabe? Ah, Patrícia, as pessoas não se irritam das pessoas te imitarem? Não, porque talvez eu veja como uma fonte de inspiração, uma fonte de motivação. Então, vamos entender o invejoso, né, e as pessoas que nos admiram?
As pessoas que nos admiram, as pessoas que admiram você, né, que se motivam com a tua vida, que você é uma fonte de inspiração, elas vão ser gratas a você. Elas vão expressar a gratidão por você fazer parte da vida dela, por você inspirar, por você motivar, né? Toda aquela admiração é genuína, é bonita, né? E aí com o tempo a pessoa vai procurando a sua própria característica, o seu próprio eu, a sua própria forma de trabalhar, a sua própria forma de desenvolver, né? E aí vai ser, e ter você como uma referência, isso é lindo. Eu tenho várias pessoas que eu tenho como referência. O invejoso, ele cruza os braços, ele te olha, te aponta, te critica, ele quer te diminuir, ele quer te colocar numa situação de mentiras, de fofocas, de julgamentos e de apontamentos. O invejoso, ele tem essa característica, né? Você pode... Ele é tão orgulhoso que ele nem reconhece que você é a fonte de inspiração. Já viu aquelas pessoas que criticam o outro, né? Falar que aquilo lá é uma porcaria, aquela pessoa é isso, aquilo, mas é seguidor, ele tá lá vendo, assistindo, fazendo tudo que a pessoa fala, mas tá sempre com os braços cruzados, apontando, julgando, criticando aquele irmão. Porque no fundo ele admira, no fundo ele se motiva, mas ele é tão orgulhoso e tão invejoso que ele não consegue fazer isso, né? Então ele prefere cruzar os braços e ficar apontando. E é exatamente isso que a gente passa no nosso dia a dia. Então, eu, Patrícia, estou há quase 20 anos, né, trabalhando na Casa da Fé. O Despertar da Alma hoje já tem quase 5 aninhos, né, e o Despertar e a Casa da Fé já tem aí quase 2 décadas de trabalho. Eu posso dizer que nessa minha caminhada, nessa minha trajetória, sou muito grata, sou muito feliz. Por quê? Porque eu tive muito mais, né, gratidão e pessoas que se inspiraram, se motivaram em minha vida, em minha história, nos meus conhecimentos, no aprendizado, do que os falsos invejosos. E esses marcam, eu sei que marcam, né? Às vezes a gente fala assim, eu aprendi com o tempo a olhar para o lado do sol, sabe? Na janelinha do ônibus, tem um lado que tá chovendo e o outro lado tá com sol. Exatamente isso. Então, se eu colocar numa balança, vamos colocar numa média de 100 pessoas, tá? 100 pessoas, 99 vão admirar, vão te elogiar, você vai ser uma fonte de inspiração. Mas um vai cruzar os braços e falar, que bosta, que merda, aquilo lá tudo, né? Tá tudo bem, a gente tá no lucro ainda, entende? Então não dê motivo, né? É como um bolo, a inveja, o olho gordo é um bolo, né? A pessoa, ela cruza os braços e vai jogando a farinha, o ovo, e você põe um fermento. Aí você vai lá, joga o fermento e faz aquilo crescer. E é exatamente isso, né? Então, não coloca fermento pro invejoso, deixa ele sozinho, né? Vai empatumar o bolo dele ali, ele vai ficar ali comendo aquele bolo empatumado pelo resto da vida. Enquanto ele não admitir que o que ele sente pelo outro é inspiração, é admiração, né? É a inveja com o orgulho, é um casamento perfeito, né? Então admire, não tenha vergonha, né? Admire, se inspire, as pessoas são maravilhosas, nós temos grandes personalidades e eu vou falar uma coisa pra vocês, o que mais nos inspira na vida é a história, né? A história das pessoas, a história de derrota, superação, porque as belas histórias são histórias de pessoas que não desistiram. Você nunca viu história de pessoas que desistiram, foram pra merda, você fala, ai que lindo, que história maravilhosa, mentira. Você se inspira em história de pessoas que nunca desistiram, porque quem nunca desiste são as pessoas de sucesso. E eu posso dizer que eu tenho muito orgulho da minha história. Gostaria de ter, sabe aqueles encontros, né, de palestras motivacionais, que eu pudesse sentar num palco e contar a minha história? Isso é muito bacana. Eu tenho muita coisa para contar. Eu tenho muita riqueza dentro da história que eu conto da minha história, né? Então, e eu me motivei nesses anos todos em histórias de outras pessoas. Então, reconheça, tá? E não coloque fermento no bolo, né? Na inveja do orgulhoso, daquele ingrato. Não vale a pena, tá bom? Um beijo, gratidão, namastê, axé, mojibá. Um grande beijo para todos, muita gratidão e bola pra frente.